Olá pessoal, tudo bem? Vamos então começar a nossa quinta aula. Então, recapitulando aqui, na aula passada a gente finalizou a nossa planta baixa, né? Então agora fica faltando a gente terminar os cortes e fazer o detalhamento e geração, criação das pranchas e carimbo. Então hoje a gente vai começar a trabalhar os cortes, pretendo fazer pelo menos um corte com vocês. Depois vocês vão fazer o corte na outra direção e também as fachadas, tá? Vou mostrar para vocês o projeto de referência, o qual a gente está se baseando para poder elaborar esse projeto. E depois vocês vão finalizar e me enviar para correção. Na aula seguinte, eu já pretendo começar a trabalhar com vocês o detalhamento, né, a colocação do projeto em prancha, até porque a gente não pode estender muito, porque a gente tem mais dois projetos aí para poder executar, e são projetos mais trabalhosos do que esse. É lógico que a tendência é ir ficando mais fácil, né, porque vocês já estão desenvolveram uma certa habilidade aí no AutoCAD, né? Tá todo mundo dando conta de fazer o trabalho, certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no projeto de referência. Ó. Hoje a gente vai fazer esse corte aqui, que é o corte principal, né? Percebam que o detalhamento da estrutura ele é um pouquinho trabalhoso, até porque ele foi retirado de um projeto específico, né, do projeto da estrutura metálica de cobertura. A gente tem como opção reproduzir isso daqui, né, não é o foco do nosso projeto. A gente pode ainda fazer um detalhamento mais simplificado para essa cobertura, mas eu vou deixar para vocês esse detalhamento, essa cobertura já pronta para vocês poderem ganhar tempo, certo? Não é o foco do nosso trabalho aqui desenvolver um detalhamento muito, um detalhamento nesse nível de detalhes, tá? Bom, então vamos lá. Vamos fazer toda a parte de baixo aqui de forma manual. Daí a gente recorre depois a esse recurso de copiar quando a gente estiver lá na nossa cobertura. E outra coisa também, um outro detalhe, é que a gente não vai fazer todos esses detalhes aqui, ó, como por exemplo de coletor, né, e de reservatório, que são dispositivos para poder aquecer a água para o chuveiro. Né? No nosso caso, a gente não vai ter, a gente vai somente fazer os nossos cortes de forma mais básica. Né? Vamos utilizar também esse desenho aqui como referência para a gente poder ir tirando as medidas, tá? Então vamos lá. Vamos voltando lá para o nosso projeto. Então, ó, a gente tem aqui a nossa planta baixa, né? E todos os desenhos que a gente for fazer a partir de agora, eles são baseados no nosso desenho principal, que é essa planta baixa. Então vamos fazer o corte AA, e para isso a gente vai puxar aqui umas linhas de referência, como se a gente estivesse desenhando à mão, né? Aquela técnica de criação de cortes que provavelmente vocês utilizaram quando vocês estavam desenhando à mão. Então vou fazer uma linha aqui com um tamanho qualquer, vou puxar aqui ó, com mais ou menos 20 metros, tá? E vou copiando, ó. Aliás, é interessante ó, que essa linha ela esteja chegando até a linha de corte. Porque o que a gente vai desenhar é a seção que está passando aqui ó, pela linha de corte. Então, eu vou copiando essa linha para todas as intersecções com a linha de corte. Está cortando a porta. Beleza? E também a intersecção com a calçada. Tá? Então, ó, a gente vai começar desenhando o nosso corte de baixo para cima. A primeira coisa que aparece é o quê? É a calçada, né? Vamos pegar aqui, então, o layer da calçada para a gente desenhar esse primeiro elemento. Então, ó, a calçada vem dessa linha aqui até essa, então
eu faço aqui uma calçada do início até o fim. Vamos ver a espessura dessa calçada. Ela tem 10 centímetros. Então, o que a gente vai fazer? Offset de 0,10. Então, está desenhada aqui a calçada. Agora, ó, o que a gente tem que observar? Agora a gente vai detalhar as nossas paredes. Ó. E essa parede, ela tem... Eu vou colocar uma cota total aqui, porque eu acho que ficou faltando. Ó. A parede, ela está avançando um pouco além da cobertura. Vamos fazer uma cota aqui. Tem 2,89 a partir da calçada. Então agora a gente dá um offset de 2,89. Então aqui vai ser o final das minhas paredes, né? Olha lá, ó. A gente está representando isso daqui. Então eu já posso cortar algumas linhas, ó. Dou o comando Trim, TR, Enter 2 vezes. Vou cortando aqui, ó, para poder ir limitando já a calçada e as paredes. Vou cortar essas linhas aqui, já que a nossa parede não entra na calçada. Lá em cima a gente também corta. E o nosso corte já vai começando a tomar forma. Olha lá, ó. Ó que bacana. Percebam ó, que a gente ficou aqui com alguns layers trocados, né? Porque a gente utilizou uma linha qualquer, porque a gente estava utilizando somente como linha de referência, né? Então agora a gente precisa corrigir, ó. Aqui essas linhas a gente seleciona e vai lá no nosso gerenciador de layer e escolhe o layer calçado. As paredes, a gente vem, seleciona e escolhe o layer alvenaria. Então, ó, como que a gente vai trabalhar esse corte? Vamos imaginar que eu sou observador, eu estou aqui nesse ponto, por exemplo, e eu estou olhando daqui para lá. Né? E a gente tem que visualizar uma seção ó, passando exatamente aqui onde está passando a nossa linha de corte. Né? Então, eu vou ver uma porta, estou vendo essa janela, estou vendo aqui essa porta que eu estou vendo ela em corte, né? E a gente também vai ver essa janela aqui, certo? Essa porta aqui a gente vê ela fechada, né? Então, ó, é interessante a gente já puxar algumas linhas de referência para a gente poder ir delimitando as nossas esquadrias no corte. Eu vou utilizar uma linha qualquer, depois a gente faz essa correção, tá? Vou puxar essa linha sobrando, já para a gente saber que a gente vai ter que corrigir ela depois. Ó. Vou colocar em todas as esquadrias que eu estou visualizando nesse corte. Aqui ficou, vamos corrigir aqui. E agora a gente copia lá para outra janela. Tá? E qual que vai ser as alturas, né? A gente sabe, ó, que tanto a porta quanto a janela, o ideal é que elas finalizem na mesma altura, né? E essa altura é igual a 2,10. Isso é padrão, tá? Normalmente, possivelmente na casa de vocês também vão ter essas medidas. E o peitoril, a gente trabalha normalmente com 1,10, exceto para janelas de banheiro. Só que no caso, a gente não tem nenhuma janela de banheiro aparecendo aqui, né? Então vamos fazer uma outra linha aqui, ó, offset de 1,1. E agora a gente vai
ir limpando esse desenho e deixar delimitado só as aberturas, para dentro dessas aberturas a gente detalhar essas esquadrias aqui no corte. E o primeiro aqui, ó, a primeira abertura é uma porta. Então, ela não aparece, ela não tem peitoril. Vamos apagar essa linha aqui também, a gente utilizou ela só como referência. Vamos deixar só a abertura mesmo. Beleza? A janela da cozinha, ó, vamos apagar tudo que estiver sobrando. Deixar só a abertura da janela. Aqui a gente tem a porta do banheiro. A porta não tem peitoril. Então a gente vem limpando aqui, ó, tudo que está sobrando. O que mais? Observem, ó, que aqui a gente tem uma porta sendo cortada. Então essa porta, ela tem que ser representada aqui dentro dessa parede, né? Conforme a gente está vendo, ó. A linha de corte está passando dentro da parede e pegando essa porta. Agora, fica faltando só a janela do quarto. Então agora vamos fazer o detalhamento das nossas esquadrias, né, das portas e janelas. E eu achei bem bacana aqui o detalhamento que a gente tem aqui. Vamos utilizar ele como base para a gente poder detalhar aqui no nosso projeto. Aqui essa moldura que vocês estão vendo em volta é o alisar da porta, né? Podem observar aí na porta da casa de vocês, nas esquadrias da casa de vocês, para vocês poderem entender melhor o que a gente está representando aqui. Vamos verificar aqui a espessura. A gente tem 5 centímetros. Tem o trinco, né? Também. Então, ó, offset de 0,05. Aqui a gente ajeita depois. E a gente vem, ó, seleciona tudo e muda para o layer esquadria. E observem, ó, que ele tem um acabamento em meia esquadria aqui, que é esse acabamentozinho aqui, que é o mais comum, né? Então a gente vem fazendo esse... Eu não tinha trocado o layer, eu tenho que fazer essa correção. Já vou mudar aqui. Então agora a gente apara o que está sobrando. Aí tá pronta então a nossa primeira... Aliás, está faltando o nosso trinco, né? O trinco, ele é feito com a junção de 2 retângulos. Ó, um retângulo maior. Então, ó, olha um macetezinho. Ó. Se você der o comando dist em diagonal, o AutoCAD vai mostrar as dimensões aqui, ó, em x e y. Eu acho que isso aqui é representativo, né? Então, são medidas quebradas, a gente pode fazer algo um pouco diferente. Então, mas a gente pode ver aqui, ó, que ela tem aproximadamente 20 centímetros de altura por 4,37 de espessura. Vamos fazer aqui num lugar qualquer, depois a gente move ele para o lugar correto. A gente vem, ó, dá o comando retângulo, REC, Enter, clico no primeiro canto, digito arroba, e agora eu vou introduzir as coordenadas das dimensões que eu quero que o meu retângulo tenha. E por que a gente colocou o arroba? Para poder trabalhar com coordenadas relativas, ou seja, a origem do meu retângulo vai ser o ponto onde eu clicar, não vai ser lá na origem do desenho, na nossa UCS. Então a primeira coordenada é em x, a gente tinha ali 4 centímetros aproximadamente, né? 0,045 eu vou colocar. Aí eu digito vírgula para separar as coordenadas e digito agora a altura. A altura era aproximadamente 0,4, né?
ficou um pouquinho maior. Vamos ver aqui o que ficou diferente. Vamos ver se a gente trocou alguma coisa. Aliás, era 20 centímetros de altura, né? 40 ia ficar um absurdo, né? É muito grande essa fechadura. Então vamos lá de novo. REC. Enter. Perdão. REC. Clico num ponto. Arroba. Agora a coordenada em X, que é ponto 04, vírgula, ponto 2. Agora ficou mais proporcional. Esse trinco é somente representativo, né? Se você quiser algo mais realista, mas normalmente não é assim que é feito em um projeto de arquitetura, e sim em um projeto de interiores, que não é o caso do nosso projeto, você ia ter que verificar a dimensão real e especificar, inclusive, o fabricante e o produto daquele fabricante que você quer, que você deseja que seja instalado ali na sua obra. Agora vamos posicionar ele aqui, ó. Aqui, ó, em relação a esse canto, ela está com 10 centímetros em X e em Y, 0,85 aproximadamente. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mover para cá, alinhei aqui, e agora eu vou mover de novo e vou pegar como ponto base esse ponto e vou digitar arroba com as coordenadas que eu quero. Eu quero mover 10 centímetros para a esquerda, ou seja, em X, então vai ser menos 0,1, vírgula, 80 centímetros, né? 85,85. E ela vai para lá exatamente onde eu estava, que eu queria que ela ficasse, né? Agora vamos desenhar o trinco. Vocês também têm a opção de baixar blocos com porta pronta, tá? Que a gente está fazendo do zero para vocês poderem treinar. Ela tem aproximadamente 25 de espessura e 13 de comprimento. Vou desenhar aqui um retângulo, uma posição qualquer. Ele vai ter 13 em X, então arroba ponto 13, vírgula, ponto 02. Então agora a gente vai vir e aparar aqui o que está sobrando. E ficou pronta então a nossa primeira porta. A gente pode inclusive já aproveitar esse desenho aqui, né, e copiar ela para o banheiro, já que ela tem as mesmas dimensões. Só que aí, ó, para evitar linhas sobrepostas, o que eu vou fazer? Eu não vou copiar essa e essa linha, porque eu já tenho essas linhas lá na abertura do banheiro. Até vou já converter essas linhas aqui para o layer esquadria. Então, ó, eu vou selecionar aqui, selecionar só o que eu não tenho lá. Digito CP, o ponto base vai ser esse, e o mesmo ponto que eu peguei aqui vai ser o ponto lá na porta do banheiro. Pronto. Aí fica, então, concluída já as nossas duas portas. Tá? Então, aqui como eu estou vendo primeiro a parede, a linha do alisar não aparece aqui. O que aparece é a linha da parede. Vamos dar uma olhada agora como que ele fez as janelas, né? A gente vai ver, tem uma linha que está aparentemente no meio, e uma moldura, uma folha de 5 centímetros de espessura. Então a gente já dá o offset aqui. E desenho uma linha no meio. Então agora a gente vem aqui apagando o
que estava sobrando. E muda aqui para o layer esquadrias 1. Vamos ver se ficou igual. Observem que aqui a gente não tem janela, tá? Mas eu quis fazer um pouquinho diferente esse projeto para a gente não ter problemas com reaproveitamento de projetos dos semestres anteriores, né? Então, muitas vezes eu mudo alguma coisa de um semestre para o outro. Então aqui na verdade é uma linha verde, né? Porque é a linha da moldura. Então vamos corrigir aqui. E vamos ver. E aqui é um retângulo, ó, ficou faltando essa linha aqui. Aqui a gente muda para o layer esquadrias 1. E dá até para a gente tentar aproveitar alguma coisa aqui para essa outra janela, mas eu acredito que não vale muito a pena. Vamos utilizar essa daqui como referência para a gente poder ir desenhando aqui a outra janela. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é esse offset. Depois a gente vem, desenha essa linha central. Vamos desenhar tudo com o mesmo layer, depois a gente faz a correção só no final, tá? Eu acho que fica mais prático. Aqui aparece o vidro inteiro. Para quem não, se alguém não estiver entendendo, ó, essa linha verde representa a moldura da janela e a linha vermelha representa o vidro, tá? É uma janela do tipo correr. Prontinho. Agora a gente seleciona o que vai ficar com layer vermelho, com layer esquadrias 2, perdão, esquadrias 1. E venho e faço aqui a alteração. Agora só está faltando, com relação às esquadrias, né, só está faltando essa porta aqui. Olha lá como que ele apresentou. Ele desenha aqui o alizar em verde e a folha da porta aqui, ó. Ela está 3 centímetros para dentro e com uma espessura de 3 centímetros. Então o que a gente faz? Dá um offset de 3 centímetros daqui para cá e de novo. Daí a gente pega o comando trim, limpo tudo que está sobrando. E olha só o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que quebrar essa linha, depois eu desenho ela de novo, para poder separar aqui. Posso utilizar o comando trim, ou posso quebrar a linha e converter. Venho aqui. E agora a gente muda essas linhas externas. E muda a linha interna para o layer esquadria 1. Aqui o que vai aparecer é a alvenaria. Então a gente pode dar o comando MA, copia a propriedade daqui para cá. Estamos quase, né? Vamos então já colocar o forro, porque a gente já vai ter uma referência para poder instalar a nossa cobertura. O forro está a uma altura de 2,70, que é o pé direito, né? O pé direito é essa distância do forro do piso até o forro. E ele tem uma espessura aqui, deve ser de 1 centímetro, de 7 milímetros. Então vamos utilizar aqui a calçada como referência. A gente vem e dá um offset de 2,7.
depois mais um offset de ponto 007. É um forrozinho de PVC, né? Acredito que seja o forro mais em conta que a gente tem disponível no mercado. Ó, onde está passando a parede não tem como passar o forro, né? Então o forro sempre interrompe na parede. E, aliás, normalmente se aproveita o forro aproveita a parede para poder apoiar o forro. Esse forro ele é travado nas paredes e ele é atirantado na cobertura. Existem uns penduraizinhos, né, que suspendem esse forro. Vamos ver, será que a gente criou... Ó, ficou faltando o layer para o forro. E observem aqui, ó. Olha só que interessante. Estão vendo aqui que tem alguns layers que a gente não criou, como por exemplo layer 1, underline 1 e layer underline 2. Não sei se isso, não sei como que está aparecendo para vocês, mas provavelmente aí também tem, no projeto de vocês também tem layers que vocês não criaram. Isso acontece porque quando você traz um desenho de um outro arquivo para o seu arquivo, ele também importa aqueles layers que foram criados lá. E o que a gente copiou de um arquivo externo para esse? Aqui o nosso bloco, né? Então, provavelmente vocês também aconteceu isso aí no projeto de vocês. Verifiquem aí no seu projeto se isso está acontecendo. E você pode deixar do jeito que está, isso não gera nenhum problema. Ou você pode converter o seu bloco para algum layer que você tenha preferência e apagar aqueles layers que você não está utilizando para nada. Se você tiver um acúmulo muito grande de layers inutilizados, você acaba pesando o seu projeto. Por enquanto, a gente está com um projeto minúsculo, é muito pequeno esse nosso projeto. Mas em projetos mais complexos, isso daí faz a diferença. Inclusive, ó, vou aproveitar para ensinar um recurso interessante para vocês. Se vocês clicarem aqui no ícone do AutoCAD, daí vocês podem vir aqui, ó, selecionem essa opção. Ele vai abrir essa janela e você pode selecionar essa opção para você apagar tudo que você não está utilizando, né? Aqueles layers que você não está utilizando e tudo mais, certo? Então, com isso, você consegue muitas vezes aliviar o tamanho do seu arquivo, né? O AutoCAD ele não é tão otimizado para arquivos grandes. O que costuma pesar muito, por exemplo, também são as rachures, né? Aqui a gente já colocou porque não tem... O nosso projeto é muito pequeno. Mas em projetos grandes é interessante você deixar para rachuriar só lá no final. Porque, principalmente dependendo do seu computador, ele pode travar facilmente quando você começa a colocar a rachura. Existe também a possibilidade de a gente trabalhar com AutoCAD em 3 dimensões, né? Trabalhar com AutoCAD 3D, e ele também costuma pesar bastante o desenho quando você tem elementos 3D. Quais são arquivos que normalmente se trabalha com 3D? Por exemplo, o levantamento topográfico. Antes de você fazer um projeto de pavimentação ou um projeto de arquitetura, você precisa do levantamento da topografia. E muitas vezes o topógrafo vai mandar esse arquivo para você com as curvas de nível em níveis diferentes, né? Em um arquivo, um desenho tridimensional. Então isso também costuma gerar arquivos maiores, né? Bom, mas vamos lá, voltando aqui ao nosso projeto. Vamos então criar o layer forro que a gente esqueceu. Então vocês já sabem, né, o procedimento. Cliquem aqui. Agora a gente vai clicar. Não está aparecendo aí para vocês, né? Deixa eu arrastar para cá. Clico aqui. Forro. O forro está sendo cortado. Então tem que ser uma linha que represente uma espessura um pouco maior. Vou escolher essa cor aqui. Agora a gente vem, ó, e muda tudo para o layer forro. Conforme eu falei para vocês, ó, eu vou disponibilizar o arquivo aqui com a cobertura para vocês copiarem. Mas quem quiser detalhar a cobertura por conta própria, eu também posso ajudar vocês durante a orientação, tá? Eu acho interessante vocês, como vocês vão ter bastante tempo,
vocês tentarem desenhar para poder praticar. Então, eu vou copiar tudo aqui, ó, depois eu apago o que vier sobrando. Vou copiar também o reservatório, que a gente aproveita esse desenho também. É um blocozinho que provavelmente o autor do projeto utilizou. Seleciono tudo aqui, dou um Ctrl C nesse arquivo, vou lá no meu arquivo e dou Ctrl V. Eu já vou limpar todo esse desenho com as coisas que a gente não vai utilizar. Espera aí que eu tenho que deixar uma referência, não posso apagar tudo. Estão vendo aqui, ó, que a parede está aparecendo aqui, né? Eu vou deixar só essa linha de parede aqui, porque eu vou utilizar ele como base point. Aqui eu apago. Vou apagar o forro, eu já tenho o forro lá. Eu vou até copiar, porque depois eu aproveito esse desenho aqui que eu já ajustei para poder disponibilizar para vocês. Eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês lá no Drive, tá? Eu selecionei tudo, CP Enter, e vou, ó, tá certinho, fui conferir ali, ver se a parede estava no lugar certo. Agora eu vou copiar aqui, ó, vou pegar por esse pontinho, no desenho de vocês também vai ter essa linha, tá? Esse ponto aqui. Ele quase encaixa aqui, né? Porque na verdade essa parede, ela vai estar aqui dentro, né? Ela não vai estar, ela vai estar aparecendo ali já sendo cortada, né? Então vamos selecionar. Agora fica mais fácil a gente trazer para o lugar, porque a gente só vai fazer um deslocamento horizontal somente. Seleciono aqui, dou M Enter e puxo para cá. É interessante vocês verificarem se o F8 está ligado, né? Se vocês estão com o Word ligado. Vamos ver se encaixou lá do outro lado. Perfeitamente. E quando isso acontece, ó, vamos supor que eu quero que essa linha aqui do azul ciano, ele fique por cima da linha azul. Então, ó, quando isso acontece, o que eu preciso fazer? Eu tenho que evitar essas sobreposições de linha, porque senão na hora de plotar, se eu tiver objetos com espessura diferentes, vai aparecer o objeto de espessura maior. Então, o que eu vou fazer? Ó, esse daqui tem que estar aqui mesmo, porque é a parede aparecendo lá atrás. Venho aparando aqui, ó. Essa linha aqui não tem, porque observem lá na fachada que a parede acompanha a inclinação da cobertura, então você não vê essa parede lá do final da casa alinhada. Na verdade, ela vai estar acompanhando a inclinação do telhado, então isso aqui não aparece, pode apagar. E a gente vem, ó, fazendo os devidos ajustes. Vamos aparando aqui. E agora eu vou dar o comando MA, copia a propriedade daqui para cá. E vamos indo para cada uma dessas interferências. Eu vou pegar o layer certo, né, para a gente economizar trabalho, trabalhar do jeito certo.
Como o nosso banheiro ficou com largura diferente, ó, olha só o que aconteceu com o reservatório. Ele acabou não ficando dentro do... Não ficando no lugar certo. A gente vai ter que ajustar isso daqui também. Então selecione aqui tudo. E vocês também vão ter esse trabalhinho adicional aí no prédio de vocês. Porque eu vou mandar o desenho igualzinho o que eu tenho aqui. Eu preciso centralizar, né? O desenho. Vai ficar todo bagunçadinho. Mas aí a gente une as linhas e depois faz a aparação onde for preciso. Então eu vou pegar aqui o meio. Isso aqui é uma linha inteira, então eu posso pegar o meio. E agora eu quero, ó, o meio dessa parede. Eu vou segurar Ctrl, aperto o botão direito do mouse e Mid Between Two Points. Clico aqui e clico aqui. Ele fica perfeitamente centralizado. Então o que eu vou fazer primeiro? Agora eu vou dar o comando Join para unir. Aqui não precisa, aqui ficou certo. E vou fazer as uniões. Ó. Vou unir tudo. Eu poderia, na verdade, unir essa ponta com aquela lá, né? Apago tudo que tiver aqui no meio. Join. Lá. Agora, vamos ver como que a gente vai fazer aqui para a circunferência. Vou tentar unir aqui duas partes. E ele está tentando, ó, gerar uma circunferência inteira. Vou unir esse com esse. E vou unir esse. Aqui, ó, a gente pode... O que a gente pode fazer aqui, ó? Ele deu... Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar o comando círculo, C, Enter, aproximo aqui, porque daí ele vai gerar o centro lá no meio, clico no centro e clico aqui. Agora eu venho, ó, e aparo, dou um trim aqui nessa linha. Sempre para fora. E o que vai ficar, o que ficar sobrando aqui, a gente apaga, tá? Deve ter ficado alguma linha por baixo, deve não, ficou, né? Eu vou mover aqui para o lado só para poder apagar esses pedaços aqui. Observe que algumas coisas, dependendo como a gente opta por trabalhar no AutoCAD, acaba ficando um pouco braçal mesmo, né? O AutoCAD, ele não é muito diferente de você desenhar à mão, porque você desenha linha por linha, né? Os programas mais modernos não trabalham dessa forma. Por exemplo, se você vai desenhar uma parede, você já faz o lançamento da parede inteira, não vai desenhar cada uma das linhas, né? Mas a gente tem a vantagem aqui dos comandos de copiar, por exemplo, e espelhar, que fazem a gente ganhar bastante tempo, né? Agora a gente vai aparar aqui as linhas que estão em interferência com a estrutura do telhado. Porque o reservatório está atrás dessa treliça de cobertura. Para quem já está fazendo mecânica geral, provavelmente já viu, ou já fez, né? Já sabe o que é uma treliça. Vocês vão aprender como calcular esse tipo de estrutura nessa disciplina. Ó, vamos aparando. Seria melhor se eu já tivesse colocado, feito no layer certo, né? Mas tudo bem, a gente vai ter que arrumar depois. Aqui também vai ter problema. Vamos aparar aqui. Vamos aparar aqui. Pessoal, se alguém colocou
uma janela em algum local diferente ou algo assim, não tem problema, tá? O que eu vou levar em consideração na correção é se a planta está coerente com o seu corte. Tá? Nos próximos projetos eu vou ser um pouco mais rigoroso, porque são projetos de um nível técnico maior. Linha fina. Vamos ver se aqui era linha fina. Não, aqui. Olha, estava meio bagunçado aqui o desenho de onde a gente copiou. Eu não quero deixar no mesmo layer das cotas. Eu vou aproveitar aquele layer, linha fina, e que também não é um layer que a gente criou aqui, né? Ele veio provavelmente quando a gente copiou a estrutura da cobertura do outro desenho para esse daqui. Então ele copia também o layer que já tem lá naquele desenho. Vem aqui, paraná, pronto. O título do layer não tem muito problema. O que a gente não pode é misturar os layers com elementos diferentes. Vou ter que trazer o forro mais para baixo para não dar interferência com o suporte aqui do reservatório. Vou deixar aqui uma folga, eu vou mover ele para cá. Depois eu seleciono e vou mover uns 5 centímetros. Opa. Ele está selecionando todas as linhas. Vou fazer o seguinte, então. Deixa eu dar um Ctrl Z. Vamos fazer diferente. Eu vou desenhar de novo o forro que fica melhor. Ponto 0,5 daqui para baixo. E depois desenho o forro de novo, ponto 007. Apago isso daqui. E converto isso aqui para a linha, para o layer forro. Olha só que bacana. Tá quase pronto, né? Então, ó, agora falta a gente colocar as descrições dos ambientes, os níveis e também fazer as cotas, né? Como a gente já tem as cotas configuradas, vai ficar bem fácil da gente fazer esse detalhamento. Ó. Pego o layer cota. Vou cotar aqui a calçada. Depois vou pegar uma outra linha e vou tentar cotar o máximo de elementos que eu conseguir aqui. Vamos lá para a aba Annotate, que é melhor. Pego o nível do forro. Vou pegar também, ó, é interessante a gente pegar o nível da parede. Depois a gente faz uma cota total aqui, ó, do piso ao topo da parede. Já vi uma coisa ali que eu vou ter que corrigir. Ó, esse aqui não pode ficar sobreposto. E aqui, ó, a gente vai dar um filet dessa linha com essa. E já vamos corrigir aqui. Aliás, eu acho que faltou a gente fazer essa alteração nas paredes centrais, né? A gente fez, a gente fez em uma e não fez na outra. MA Enter. TR. MA Enter. Vamos fazer mais uma linha de cota aqui, ó, para a gente conseguir pegar o peitoril da janela. Eu gosto de trabalhar cotando todas as esquadrias. Apesar de a gente já ter essas informações no quadro de esquadrias,
é interessante porque você facilita para quem está executando. E aqui a gente tem também um forro com um nível diferente, né? Aqui também, ó, vai ser a mesma coisa, mas vamos cotar para poder deixar essas informações mais evidentes. Prontinho. E eu vou cotar também meu telhado. Olha que bacana. Vamos colocar uma rachuriazinha aqui para representar o concreto. Vou digitar H, Enter. E eu vou escolher aqui, ó, a rachúria que represente melhor o concreto, ó. Essa daqui, ó, Arconc. Vocês podem clicar em Pick Point se não tiver selecionado. Aproximo aqui e dou Enter. Ficou parecendo uma rachúria sólida, né? Pessoal, eu tive um problema aqui, né? Eu lembro de ter comentado com vocês, se eu não me engano, na primeira aula, a possibilidade de acontecer um erro fatal, né? E foi isso que acabou acontecendo. Então eu vou tentar recuperar o meu arquivo, porque eu fiquei bastante tempo sem salvar. Ele apareceu a mensagem do erro fatal e depois esse daqui eu vou fechar. E ele está perguntando, ó, se eu quero tentar salvar o que foi feito. Eu cliquei, mostrando que sim. Olha lá, ó. Ele gerou um arquivo chamado Projeto Arquitetônico Recover. Quando eu cliquei em sim, ele gerou esse arquivo aqui, tentando recuperar o que foi possível, né? E por que que ele vai conseguir fazer isso? Porque o AutoCAD ele é configurado para gerar um arquivo de backup, né? E essa é uma segunda tentativa que a gente pode fazer. Observem aqui, ó, que foi gerado um arquivo chamado projeto arquitetônico.back. Então, né, eu posso alterar a extensão desse arquivo, vou lá em renomear, apago o .back e digito .dwg. Então, ele vai gerar um arquivo DWG para mim. É lógico que não vai ser um arquivo 100% atualizado, porque depende da última vez que o AutoCAD salvou para gerar esse arquivo aqui para mim. Vamos ver aqui, ele está abrindo de novo. Mas provavelmente a gente, mesmo conseguindo recuperar, a gente vai perder alguma coisinha. Então eu vou aguardar aqui o AutoCAD abrir, depois eu volto aqui com vocês. Pessoal, então olha só o que aconteceu. Felizmente, eu consegui recuperar tudo, tá? Mas não cometam o mesmo erro e procurem salvar com uma certa frequência. Observe que eu estou aqui, ó, com o arquivo Recover. Posso renomear ele para o nome que eu quiser, tá? Então a gente tinha acabado de colocar a Shuri aqui, né? E a gente tem que ajustar para a escala correta, né? Então eu vou selecionar aqui e vou digitar Properties e vou procurar, ó, a linha Scale e vou alterar. O que acontece? O meu arquivo ele está configurado para fazer um desenho em milímetro, a gente está desenhando em metro. Então eu vou diminuir essa escala 1000 vezes, eu acredito que vai ficar numa escala adequada. Olha lá, ó. Já consigo ver os agregados lá dentro do concreto. Vou alterar o layer aqui, né, para calçada. E agora ficou tudo em ordem aqui. Ó, praticamente pronto o nosso projeto, né? Então vamos ajustar as nossas cotas. Evitar essas interferências aqui. Ó, se eu usar essa forma de selecionar, clicando da direita para a esquerda e arrastando, ó, a seleção em verde, a gente já pega as duas linhas. Bom, aqui ficou bacana.
Então, o que que fica faltando a gente fazer nesse corte é colocar as descrições, ó. É interessante a gente puxar linhas de referência para fora do desenho e ir descrevendo todos os detalhes, como por exemplo, ah, quando eu tenho algum forro específico, né? Eu preciso especificar de que material é feito esse forro, preciso especificar qual é o tipo de telha que está sendo utilizado, a estrutura e tudo mais, né? A gente também tem que colocar os níveis, né? Ficou faltando isso daí. Então vamos dar uma olhada aqui nesse outro projeto, ó. E verificar os níveis. Para a gente ganhar tempo, eu vou copiar essa simbologia, a gente já fez aquela simbologia para representação em planta, tá? Então não tem por que a gente perder tempo com isso daqui. Vou selecionar tudo. Vou aproveitar também tudo isso aqui. Só o que for interessante para nós. Vou copiar um pedaço, vou copiar uma parede aqui, só para pegar ela como referência. Ctrl C, vem aqui Ctrl V, e quando a gente dá esse Ctrl C, Ctrl V, ele vem de forma aleatória. Só clicar em OK, se aparecer isso para vocês, e vou mover, eu vou pegar desse ponto para cá. Não sei se peguei certinho, ficou certinho. Então, ó, ficou pronto o nosso corte, tá? Então agora eu vou explicar para vocês o que que vocês vão ter que fazer para poder finalizar o desenho. Vamos lá. Vocês vão ter que fazer a fachada, tá? Não tem muita coisa o que criar, mas eu vou mostrar aqui para vocês qual é o resultado final. Observem que aqui na fachada a gente especifica o tipo de pintura que foi utilizado, podem adotar a mesma. Aqui tem uma cor diferente, ó. Era um conjunto habitacional, então as quadras tinham casas com cores diferentes, né? Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem aqui, por isso que ela está achureada. Olha lá, ó. Vocês podem cotar, mas não é necessário cotar a fachada, porque vocês podem tirar essas dimensões lá pelo corte. Tá? Então vocês vão desenhar somente uma fachada frontal. Esse daqui é porque é referente ao conjunto habitacional. Esse daqui vocês já fizeram, né, a planta de locação. Eu quero que vocês façam também a planta de cobertura, que eu estou mostrando aqui em tela, né, ou seja, é a cobertura sendo mostrada de cima para baixo. Então vocês podem aproveitar lá a planta baixa e fazer a planta de cobertura dentro dela, faz uma cópia, né, e faz a planta de cobertura dentro dela, com a representação da inclinação, a representação do tipo de telha e a direção da água, né, do escoamento da água. Vocês vão ter que fazer também o corte longitudinal, tá? Então observem aqui, ó, que a gente tem cores, tem algumas linhas com cores diferentes. Por quê? Porque essas linhas aqui internas, ó, representam o que está sendo cortado, ou seja, a linha de corte está passando por ali. As outras linhas, o que acontece? Elas estão sendo vistas, mas a linha de corte não está passando por ali. Então aqui ele representou também, ó, a janela do banheiro, ela vai aparecer aqui nesse projeto. Aqui vocês vão ter que procurar alguns blocos para poder representar a pia e o tanque. Vão colocar também os níveis. A cobertura não precisa desenhar de forma tão detalhada assim. Eu quero que vocês representem, né, do jeito de vocês aí, mas pode fazer de forma mais simplificada, tá? Eu vou deixar a critério de vocês o nível de detalhamento da cobertura aqui nesse sentido. Mas o que eu recomendo?
pega, ó, e começa a desenhar, depois que vocês puxarem as linhas de referência lá da planta baixa, move o desenho alinhando, ó, provavelmente deve estar alinhado aqui, olha lá, ó, alinhando um corte com o outro. Daí você já vai pegando os níveis, ó. Inclusive aqui para poder desenhar a cobertura, ó. Vou puxando aqui linhas de referência, olha lá. E vocês podem, provavelmente, para poder desenhar essas terças inferiores aqui que aparecem, ó. Vamos ver aqui se do outro lado ela coincide. Olha lá, ó. Ele vai puxando essas linhas lá do corte transversal. Então isso facilita bastante para vocês poderem fazer essa representação. Vão ter janelas aqui aparecendo dentro da parede, que tem que ser representado também. Tá? Então, para a próxima aula, o que vocês precisam fazer? Essa fachada, a fachada frontal, a fachada posterior, que é a fachada do fundo, né? Eu não vou disponibilizar esse desenho para vocês terem esse trabalho de criar, mas vocês estão vendo aqui como eu quero que esse desenho fique, né, o resultado final desse desenho. Para quem fez igualzinho o meu, aqui vai ter mais uma janela, né? A janela do quarto 2, né? Eu criei uma janela, mudei essa janela daqui para cá. Então vamos lá. Para a próxima aula, fachada frontal, fachada posterior, planta de cobertura e corte longitudinal, certo? Obrigatoriamente, um prédio de arquitetura ele tem que ter somente 2 fachadas, mas vamos trabalhar com uma fachada lateral também para a gente aumentar o nosso nível de detalhamento, né? E quem quiser pode desenhar as 4 fachadas, mas o mínimo que eu vou pedir para vocês são 3, mostrando uma lateral, a posterior e a fachada frontal. Quem quiser pode desenhar aí as 4 fachadas, tá? Então, ó, fazendo isso, a gente já vai ter como finalizar o nosso projeto na próxima aula, né? Porque a gente já vai ter todos os desenhos para colocar na prancha. Quem tiver para trás, né? Quem não tiver feito aqui a planta de locação, que é aquele arquivo que eu deixei um PDF para vocês seguirem, né? Procurem se ajustar, porque a entrega final tem que ter todos esses elementos, certo? O quadro de áreas e o quadro de esquadrias também a gente já pediu, né? Se alguém não tiver feito ainda, procurem providenciar. Bom, pessoal, então por hoje é só e até a próxima.